paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, dando continuidade à última entrevista que você assistiu aqui, né, na RIT, a respeito da hipnose. Assunto muito nebuloso, muito misterioso, sempre foi, e desde a sua origem, ligado a uma série de coisas assim ocultas ou místicas, e até eu me lembro quando da minha infância havia um gibi, né, com um mágico muito famoso chamado Mandrake, e que só praticava hipnose e fazia e acontecia com aquilo tudo. Todos esses fatores contribuem para que nós tenhamos pouquíssima ou quase nenhuma informação científica relevante a respeito desse assunto. E nós que somos cristãos, sempre preparados para discernir as astutas ciladas do diabo, olhamos com muito receio para a hipnose. Com muito trabalho, a produção do programa Vejam Só conseguiu encontrar um pastor evangélico, né, que crê na Bíblia e que é pastor de igreja local, que tem compromisso com o rebanho e com o reino, que ama ovelhas e que é hipnólogo. E ele está conosco desde a semana passada, quando você assistiu a primeira entrevista, e agora a gente vai dar continuidade. Reverendo Alessandro Leonardo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Seja muito bem-vindo, paz e graça. Graça e paz, pastor. Obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez. Para você que está assistindo, não teve quase nenhum intervalo. Para nós, houve um intervalinho aí entre as gravações. Como é que foi o seu período de recesso? Foi muito bom, graças a Deus. Deu para descansar um pouquinho, período curto, né? Mas foi bom para visitar a família e colocar um pouco das emoções em ordem aí também. Muito bem. A igreja que o irmão pastoreia fica onde, pastor? Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho, lá no bairro de Vila Moinho Velho mesmo, e aqui em São Paulo. Tem as reuniões já são presenciais? As reuniões elas retornaram já no mês de junho e nós continuamos realizando com algumas restrições ainda que o protocolo nos permite, né? Com redução de pessoas, né? Não podemos receber ainda no templo cheio. Algumas atividades ainda continuam online, mas as coisas estão se ajustando. Se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder retomar aí as atividades de forma normal. E o culto da noite do domingo, que horas é? Às 18h30. O culto ele é tanto presencial quanto online. Então, aos domingos, a Rua Belgrado, 313, Rua Belgrado é uma travessa da Via Anchieta. Às 18h30 você é convidado lá da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho. O senhor hipnotiza os membros durante o culto, não? No método, como a gente diz aqui, induzido, não. Mas a gente vai abordar essa questão. Existem cultos onde há uma atividade hipnótica, assim, e isso está sendo usado em larga escala aqui no Brasil, né? Mas isso fica para depois. Isso. Vamos assistir a matéria que apresenta o assunto, né? Você que não assistiu a primeira entrevista, fique atento, nós vamos retomar algumas coisas. E está lá, mais tarde eu vou falar, né? Tudo que a gente faz aqui fica registrado no YouTube e você pode assistir e tirar suas dúvidas lá. Principalmente em relação à história da hipnose, que nós não vamos explorar hoje, porque isso já foi explorado no passado. Vejam só. A hipnose é uma técnica de centenas de anos que altera o estado psicológico das pessoas. Nela, o indivíduo é levado a uma espécie de transe, muito parecido com o sono. Quando atinge esse ponto, a pessoa passa a ter a mente controlada pelo hipnotizador e começa a obedecer todos os seus comandos. Aqui no Brasil, ela foi popularizada nos anos 90, quando hipnotizadores participavam de programas de auditório no domingo à tarde. Hipnotizavam artistas e pessoas da plateia ao vivo na TV. Quem não se lembra da cena de alguém em transe mordendo uma cebola como se fosse uma maçã? Mas, muito mais do que entretenimento, a hipnose é utilizada como uma ferramenta terapêutica que profissionais da saúde utilizam em seus tratamentos para combater vícios, problemas da obesidade, fobias, depressão, redução de dores e efeitos colaterais de medicamentos e até anestesia. A técnica também é usada para aumentar a concentração da pessoa, ajudando-a, por exemplo, a tirar notas melhores na escola.
Uma das maneiras por que tantas pessoas se interessam pela hipnose é porque elas querem encontrar respostas que acreditam estar dentro de si. Só que nós, cristãos, já temos tudo o que precisamos para sermos curados e transformados, até mesmo os mais complexos. Falando assim, a hipnose parece ser algo inofensivo, mas será que ela realmente é? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. O Vejam Só já começou. Muito bem, muito legal a matéria para variar, né? E bastante instigante. Deixa eu falar para você sobre uma pesquisa também muito importante que nós estamos promovendo aqui. Pega o teu celular, liga a câmera, mas não precisa fotografar não. Aponte para aquele quadro, né, o código QR que está aí embaixo da sua tela, e você vai responder uma pequena pesquisa, uma enquete, na verdade, da emissora para nós melhorarmos a nossa qualidade de programação e de transmissão, tá bom? Isso é muito importante, faça isso agora e vai nos ajudar bastante. Depois nós temos outros recados para você, mas agora nós queremos ouvir o reverendo Alessandro Leonardo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Aliás, saudações pela Coroa Real de Salvador, né? 31 de julho. Exato. Enfim. Reverendo, por que o senhor se interessou pela hipnose? Uma coisa importante também, desde a última entrevista que o senhor nos deu, eu imaginava que o senhor e todos os hipnoterapeutas fossem psicólogos, porque tratam de uma maneira muito especializada com a mente. Então, a psicologia seria o campo geral e a hipnose a especialidade. Mas não, né? Não necessariamente. Como eu já comentei anteriormente, a hipnose, a hipnoterapia, ela entra dentro das terapias alternativas e, portanto, não existe nenhuma regulamentação que indique que tem que ser um psicólogo, um médico, alguém da área. Hoje, nós temos muitos colegas na área que são também médicos ou psicólogos. Como lida com atendimento a pessoas, enfermidades, mente humana, acaba que muitos profissionais dessa área também buscam a hipnose como um complemento ou como até uma atividade quase que principal. Mas, além de psicólogos, médicos, psiquiatras e outros profissionais da área da saúde, pessoas de outras áreas também têm buscado se especializar nesse assunto por conta das possibilidades de tratamento. Mas não é perigoso alguém que não entende como funciona a mente de forma bastante específica, né? Um psicólogo estuda a mente, não é isso? Uhum. Lidar com a mente sem defesa? Então, o risco, na verdade, reverendo, em termos do nível do profissional que vai acompanhar. Porque quando a hipnose clínica, que nós chamamos, ela foi desenvolvida em paralelo com dois grandes profissionais. Um profissional era da área médica, que talvez até seja mais conhecido no meio, que é o Milton Erickson, que era um médico, um psiquiatra, que ele desenvolve a hipnose conversacional, que é uma hipnose que você não faz por meio de um transe mais profundo, é mais dialogal, e que acabou sendo mais consagrado justamente pela autoridade médica. Mas a hipnose clínica, que hoje é mais trabalhada dentro dessa área, é a hipnose da linha de Dave Elman, que curiosamente não era um médico, mas que ele desenvolveu essa técnica de transe mais profundo. Todas essas técnicas de hipnose que envolvem um transe, que envolvem um acesso à mente subconsciente, como a gente vê em indução, vem de Dave Elman. Só que o Dave Elman, quando ele desenvolve essa técnica de hipnose, a história dele é curiosíssima, né? Mas o fato é que quando ele aparece, depois de um tempo fazendo indução hipnótica de forma rápida, muitos médicos começam a se interessar e pedem para que ele ensine a técnica. Então, ele treinou mais de 10 mil médicos, não só médicos, mas profissionais da área da saúde em geral. Ele é americano? É americano. O Elman, o que acontece? Quando ele era criança, ele tem uma experiência muito profunda com a hipnose, porque o pai dele morreu de câncer. Naquela época, né, o câncer sempre foi uma doença devastadora,
mas na época, sem todos os tratamentos que a gente tem hoje, morfina e uma série de coisas, o pai dele ficava muito tempo trancado num quarto sofrendo agonias de dor. E um dia um hipnólogo visita o pai dele e tira aquela sensação de dor do pai. E ele, então, fica impressionado porque depois de muitos meses ele tem a oportunidade de brincar com o pai. O pai ali sorrindo, brincando com ele. E ele fica tão impactado que ele vai atrás de conhecer e aprender mais sobre o assunto. Ele se torna, depois, um grande hipnotista, porque nós estamos falando dos Estados Unidos da primeira metade do século XX. Então, ele acaba participando daqueles círculos que vão visitando cidade em cidade, e ele se torna, na época, o hipnotista mais jovem do mundo. Ele ainda adolescente, pelo menos ele ficou famoso assim, né? Ainda adolescente, ele tem que entreter a plateia. Então, grosso modo, hoje, quando você tem aqueles shows de stand-up comedy, quando você chega num palco, se você não fizer a plateia rir em 30 segundos, em 1 minuto ali, acabou, você não é convidado de novo. Então, naquela época também, qualquer apresentação que você fazia tinha que entreter rapidamente. Então, ele desenvolveu uma técnica muito rápida. Só que, pastor, isso não era uma profissão assim bem reconhecida ou bem vista. Então, depois de um tempo, ele foi fazer outras coisas e ele se tornou um grande radialista. Na época áurea do rádio, ali na primeira metade do século XX. E ele não contou para ninguém depois que ele se casou, a esposa dele não sabia que ele era hipnotista. Ficou louco. Não, assim, ficou uma história que ficou para o passado. Um dia ele está num programa de rádio, e nesses programas que vocês... naquela época era programa de palco também, né? Tinha uma audiência e tudo mais. E vai o hipnotista lá. E esse hipnotista promete que vai entreter a plateia e tudo mais, só que ele não consegue fazer. E ele vai ficando nervoso, vai ficando ansioso. E chega um ponto que o Elman, ele pensa assim, se eu não salvar o programa agora, a minha audiência vai ser um fracasso. Então ele, de uma maneira muito sagaz, ele chega ali e conversa com a audiência e fala assim, eu vou ajudar você, eu sei um pouquinho disso aqui. E ele acaba fazendo o show. Credo. Aí ele fez para salvar a audiência. Só que como ele estava num programa em rede nacional, isso começa a chamar a atenção de outras pessoas e alguns médicos começam a procurar ele e falar assim, olha, a gente aprendeu hipnose dentro da área médica, mas a gente não consegue fazer o que você faz. Você ensina? E ele, no começo, ficou um pouco relutante, mas depois ele falou, bom, se eu tenho aí o método e a técnica, então acho que alguma coisa boa deve sair. Então, acabou se desenvolvendo essa área da hipnose clínica, que não só médicos, psicólogos e outras pessoas da área da saúde começaram a trabalhar, mas pessoas de todas as áreas que se envolviam com isso. Então, reverendo, desde da outra entrevista, muitas coisas ficaram... Muita gente faz perguntas, né? Sim. Eu vou começar pelas mais simples e depois a gente vai caminhando para as mais densas. A gente viu na matéria de abertura, tanto na anterior quanto nessa, uma cena feita na rua em que um garoto hipnotizado come uma cebola achando que é uma maçã e sente gosto de maçã. Então, o sabor autêntico e verdadeiro das coisas não existe, é uma invenção da mente? Não é uma invenção, mas é uma interpretação da mente, né? Assim, seria uma explicação muito chata e muito técnica a gente falar de todo o processo biológico, químico, né? Mas, de uma forma simples, quando você come, né, você tem as papilas gustativas que vão absorver ali o sabor e que vão levar isso para o cérebro, e o cérebro vai traduzir isso como um sabor específico. Então, como uma cebola, eu vou identificar aquilo como cebola. Então, eu aprendi, esse sabor é o sabor de cebola. É por isso que você pode comer um salgadinho com sabor artificial de cebola e você vai falar, isso aqui é cebola. Às vezes não tem nada de cebola, mas reproduz o sabor. E o cérebro identifica. Então, em hipnose, se você dá uma sugestão, lembrando que hipnose é sugestão, você come cebola, mas é maçã. Eu sei o que é maçã. Eu sei o que é o sabor da maçã. Então, o cérebro, ele vai dizer para mim, você está comendo maçã. Mas é por sugestão, eu estou comendo cebola. Mas o cérebro vai traduzir aquilo como maçã. E ele vai sentir o gosto de maçã. Vai sentir o gosto de maçã. Você falou da experiência aí de um dos pais da hipnose rápida, né? Em que nem a esposa sabia que ele era hipnoterapeuta.
É possível Ele era hipnotizar... hipnotista na época. Hipnotista. Ele não trabalhava com terapia sim. ainda, né? Mas é possível alguém hipnotizar a moça que não quer casar comigo para ela casar? Olha, não por um método de indução. Você vai ter que sugerir por outros caminhos. Você vai ter que ganhar a simpatia Não, mas aí dela. todo mundo faz. Eu quero saber pela hipnose. Eu gosto da moça. A moça não quer casar comigo, eu vou lá, hipnotizo ela e ela casa comigo, pronto. Dentro de uma indução, não. Não funciona? Não, dentro de uma indução programada, induzida. Pastor, eu estou sempre insistindo nessa divisão entre a hipnose como um estado natural da mente e indução, só para ficar claro, tá? Então, assim, eu estou entendendo que a pergunta do pastor é assim, ó, vou lá, faço uma hipnose, a pessoa entra no transe e ela casa comigo. Não tem como, porque a hipnose ela tem que ser uma sugestão aceitável. Então, não vai acontecer. Você pode fazer em entretenimento, como uma brincadeira. Acabou a brincadeira, acabou o casamento. Peraí, não, calma lá. Você põe a pessoa em transe, dá uma sugestão para ela. Quando ela voltar do transe, a sugestão acabou ou ela continua com aquela sugestão? Vou lhe explicar por quê. Tá. Alguém me disse, foi aqui no programa mesmo, 500 milhões de anos atrás, que numa aula de psicologia, foi lá uma pessoa falar de hipnose e tal, e como exemplo, ela hipnotizou um dos alunos, ou uma aluna, não sei, e deu a seguinte sugestão: depois que você voltar do transe, você não vai conseguir resistir, você vai até a lousa e vai escrever 1, 2, 3 na lousa. Nada a ver com a aula, certo? Aí ela tirou a moça do transe e continuou falando, e todo mundo prestando atenção naquilo que ela realmente não conseguiu resistir, ela levantou, foi lá e escreveu 1, 2, 3. Isso é possível. Isso é possível, mas é uma sugestão aceitável. Isso não vai ferir o sistema de crenças dela. Então, ele fez estou entendendo que ele fez um transe com ela e ele deu uma sugestão. Essa sugestão é aceitável. O que ele disse para ela? Ele disse assim, daqui a um tempo você vai lá e você vai escrever 1, 2, 3. Mas é ridículo. É ridículo, mas ela se submeteu. Ela aceitou. Isso significa que ela aceita fazer coisas ridículas? É que ridículo também é o nosso ponto de vista, né? Sim, tá. Não, mas totalmente inesperado. Sim, mas isso é possível, pastor. Isso acontece. Isso não torna a hipnose um exercício um tanto quanto perigoso? Aí depende do uso, né? Qualquer coisa que a gente pratique, que a gente... Pastor, sair de casa é um exercício de perigo. Não, aí não. Se a gente for levar por esse lado, sim. Mas... qual o risco? O risco sempre pode existir. Depende, aí voltamos àquela questão, depende para quem que você está confiando, né? Se submeter a um processo de hipnose induzida. A exceção da hipnose induzida, terapêutica, é acompanhada por mais alguém além do terapeuta e do cliente? Em que sentido, pastor? Só Tem mais alguém na sala? Quando está num processo de hipnoterapia, pode haver, mas geralmente não. É um processo que é você e o cliente, mais por uma questão de a pessoa poder ter liberdade de abrir as emoções ali e colocar isso para fora. Mas nada impede que outra pessoa possa acompanhar, desde que a pessoa confie, desde que ela se sinta confortável naquele ambiente, de abrir o coração ali e a pessoa que está acompanhando não se sentir constrangida, não tem problema nenhum. Certo. Reverendo, por que nós somos resistentes a manifestar as emoções? O senhor falou uma coisa agora muito importante. Se tiver mais alguém, a pessoa pode ficar constrangida de se emocionar. Por que a emoção produz constrangimento, se ela é uma coisa absolutamente natural e necessária? Então, não deveria, né? E, na verdade, emoção ela está presente o tempo todo. É que a gente divide algumas emoções entre as aceitáveis e as não tão aceitáveis, né? Se você está ansioso aqui na conversa, aqui, a emoção já está subindo. Então, assim, é uma manifestação natural. Agora, no ambiente terapêutico, às vezes você vai manifestar uma emoção um pouco acima, né? Uma cartaz, né? Vai chorar, vai falar alto, vai gritar, vai, às vezes, xingar a pessoa ali que ela está com muita raiva naquele momento. Então, pode, ou vai até trazer à tona algumas informações que ela não gostaria que outras pessoas ouvissem. Por exemplo, pastor, quando a gente faz a formação, quando a gente estuda hipnose, hipnoterapia, um dos momentos altos é quando a gente tem uma sessão de hipnoterapia ali para todos assistirem. Você tem que assistir.
Então, ali, a pessoa que se submete, ela vai, inclusive, dizer, olha, eu autorizo que outras pessoas assistam e, inclusive, é gravada a terapia para que outros alunos também possam estudar. Então, ali, se ela chegar num momento, num evento da vida dela em que ela vai trazer aquilo à tona, ela tem que estar confortável. Olha, eu estou disposto e tudo bem. Mas algumas pessoas são mais introvertidas e não querem aparecer, não querem que outras pessoas vejam, né? Então, mas isso tem mais a ver com temperamento, com um aspecto cultural. Culturalmente, pastor, por exemplo, e aí eu estou falando de cultura, né? Nós, brasileiros, até somos mais abertos para demonstrar emoção do que outras culturas, né? Cultura saxã, por exemplo, que já não tem tanto isso de demonstrar emoção, afeto, enfim. Mas é cultural. É esquisito e ruim, principalmente para nós cristãos, porque quando a gente lê a Bíblia, nós não vemos ninguém reprimindo a emoção. Pelo contrário. Justamente. Pelo contrário. Os judeus rasgavam as vestes, 40 dias de luto, jogavam cinza na cabeça. Sim, exato. Jesus chorou várias vezes em público. E essa demonstração de emoção, pastor, ela é importante. Porque quanto mais a gente guarda os sentimentos, as emoções, mais a gente adoece. Então, assim, se Deus nos criou com uma linguagem emocional, inclusive com uma mente emocional, é para ela funcionar mesmo, é para ela acontecer, né? A gente precisa aprender a lidar com as emoções. Eu creio que os livros poéticos da Bíblia estão lá, entre outras razões, para mostrar o valor que Deus dá às emoções. Porque Deus é um Deus emocional também. Sim. Há emoções em Deus, não há? Claro, sem dúvida. E, nesse sentido, Marco, já que nós dois somos presbiterianos independentes, né? Uma cutucada para o nosso grupo aí. Os cultos pentecostais são mais sadios nessa área, né? Olha, a gente precisa, aí vamos falar aqui no nosso arraial, né? A gente precisa aprender um pouco mais com os pentecostais. Se soltar, né? Se soltar, né? A valorizar um pouco mais as emoções. Não é cair no emocionalismo, mas a valorizar. Essa história, pastor, né? A gente como pastor, a gente ouve muito isso, né? Porque o nosso culto é racional, né? A gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Por quê? Palavra de Deus é entender de uma forma racional. Sim, nós cremos na palavra de Deus como regra de fé e prática. A palavra de Deus é a revelação de Deus para as nossas vidas. A gente crê nisso. No entanto, a manifestação dessa racionalidade, ela também é emocional. Claro. Porque a mente racional, como a gente já falou lá no outro programa, ela é 5% de tudo aquilo que a gente manifesta. Então, a emoção, ela faz parte desse processo também. E isso é muito importante. Eu me lembro de uma série que eu gostava demais de assistir, Jornada nas Estrelas, onde o grande cérebro do grupo, ele não era humano, ele era meio humano. E a ideia era ser totalmente racional e ele não conseguia, né? E era essa a tensão entre a humanidade e a racionalidade que fazia a graça do cara. Quando veio outra série, em que em vez de um ser híbrido era um robô, um ciborgue, né, que fazia esse papel, o ciborgue queria ser humano, né? Então, a emoção, a gente como cristão precisa lembrar a importância e o valor das emoções no resgate da saúde. Já o senhor vai falar disso. Antes vou pôr a enquete no ar, que eu tinha esquecido aqui, né? Voltei das férias meio enferrujado. Vamos lá. Você se submeteria à hipnose desde que o terapeuta fosse cristão? Sim ou não? Então, ó, garantido, o terapeuta é cristão, você se submeteria à hipnose, sim ou não? Tá? No fim, a gente vai ver o resultado parcial da enquete. Pastor, as emoções adoecem? Elas podem nos adoecer, né? Se mal compreendidas, elas podem nos adoecer. E a hipnose ajuda a tratar disso? Ajuda. Como? Quando você consegue auxiliar a pessoa a encontrar a emoção que está exacerbada ou que está causando aquela enfermidade, você tem como ressignificar essas emoções para que haja um ajuste e o organismo entre naquilo que se chama de homeostase, né, que é o equilíbrio do organismo para esse fim. Vocês gostam de usar uns termos, né? Ressignificar e tem um outro,
Assertividade. E os psicólogos, se não usar essas duas palavras, ficam mudos, né? Mas o irmão não é psicólogo. O que é ressignificar? O que é isso na prática? Ressignificar ou reinterpretar, também daria no mesmo, né? Então, por exemplo, um exemplo concreto em hipnoterapia. Digamos que eu esteja muito ansioso, né, com relação a uma determinada situação. Essa ansiedade, talvez, tenha sido causada por um episódio de raiva lá atrás e eu tenho que tratar essa emoção. Então, sentir raiva não é problema, né? Todas as emoções, elas têm uma função. Deus nos criou assim e está tudo bem. O problema é você continuar sentindo raiva permanentemente. Aí você vai trazer um problema, você vai adoecer. Então, você encontra essa emoção. Por que você está sentindo raiva? Por causa disso, disso e disso. Como é que nós vamos fazer? Trata-se o evento que causou essa emoção. Por que você sente raiva? Eu tenho raiva, sei lá, do meu pai. Eu tenho raiva daquela pessoa que fez mal por mim. Então, leva-se a um outro processo que é fundamental na hipnoterapia, que é o processo do perdão. Veja que o perdão é bíblico e não é por acaso, né? Porque o perdão é a cura das emoções. Então, quando você perdoa alguém que te causou mal, talvez essa pessoa até não tenha causado todo esse mal, mas você interpretou assim. Ou talvez ela tenha realmente causado muito mal. Quando essa pessoa ela é perdoada, quando você libera perdão, ou você libera o auto-perdão, porque às vezes a raiva é de você mesmo, né? Então, você está reinterpretando e ressignificando aquela emoção. Então, você deixa de sentir aquela raiva e você se sente leve. A partir desse momento, você dá condições para que a sua mente e o seu corpo comece um processo de cura, porque aquela emoção que estava te adoecendo, ela já não está mais lá. O senhor falou que a raiva é importante, é necessária, e Deus nos criou com capacidade para ter raiva. Para que serve a raiva? Ela é um instrumento de defesa, né? Como toda emoção, ela tem uma função. Então, por exemplo, quando você está numa situação de estresse, quando você está numa situação em que você precisa reagir, você precisa da raiva. Então, assim, você não pode sentir raiva o tempo todo, mas numa situação específica, ela tem uma função. A Bíblia diz, por exemplo, irai-vos, mas não pequeis, né? Então, aí você pode ficar irado? Pode. Só que você não pode deixar que a ira te leve a um estado constante de raiva, porque isso vai fazer com que você arrebente com a sua vida social, com a sua saúde, com as relações e até mesmo com a forma como você lida com tudo. Então, baixa um pouquinho essa ira aí, né? Eu me lembro de um livrinho ou de um artigo, há muito, acho que o senhor não tinha nem nascido ainda, Cristãos de Pavio Curto, alguma coisa assim, né? Não conheço mesmo. Eu também não me conheço vários cristãos de pavio curto, mas não o livro. E aí, o cristão de pavio curto é um cristão que agrada a Deus? Pois é, né? Se a gente falar de temperamento, a gente vai... Tudo bem, né? Você tem um temperamento mais sanguíneo e tal, mas você vai ter que aprender a lidar com esse temperamento. O duro, reverendo, é quando a pessoa fala assim, eu nasci assim, sou assim... É a síndrome de Gabriela, né? a síndrome de Gabriela. Isso está errado, né? Está errado. E se eu não conseguir modificar alguma coisa, eu posso procurar um hipnoterapeuta, um hipnotista, né, que o senhor fala, para ver se aquilo pode me ajudar? Pode, e eu recomendo que procure, né? Procure um terapeuta, né? Eu, como hipnoterapeuta, vou falar, olha, a hipnoterapia ela é muito eficaz para esse fim. Mas tudo aquilo que ajuda a pessoa a lidar com as emoções é positivo. A gente procura primeiramente a fé, né? Pastor, nenhuma terapia, mesmo eu falando como hipnoterapeuta, nenhuma terapia ela vai ser tão eficaz e ela vai oferecer aquilo que Cristo nos oferece. Cristo resolve o nosso problema existencial, né? Eu era perdido e agora eu sou salvo. Então, naturalmente, Deus trata as nossas emoções também. Mas, por vezes, você vai encontrar na terapia um instrumento de Deus também para tratar suas emoções. Então, qual a melhor terapia? Aquela que faz sentido para você. Aquela que vai te ajudar. É o psicólogo? Ok, procure o psicólogo. Está desequilibrado quimicamente, precisa do psiquiatra? Procure o psiquiatra.
Olha, eu quero um hipnoterapeuta porque eu acho que vai ser mais rápido, vai direto na causa. Então, procure um hipnoterapeuta que você confia e vai ajudar bastante. Eu recomendo. E como é que ele vai saber se o hipnoterapeuta que ele está procurando é de confiança? Se ele perguntar... Tem que procurar referência, né? Se alguém já passou com esse hipnoterapeuta, se você conhece ele pessoalmente. Hoje a gente trabalha muito com rede social para ajudar a desmistificar isso também, para que a pessoa tenha acesso a essa informação, porque é como um profissional de outra área. Às vezes você vai por recomendação, mas nem sempre você tem essa recomendação. Então você tem que buscar outros caminhos. O programa, vejam só, ele tem 20 anos de existência. O senhor é o primeiro pastor que pratica hipnose que a gente conseguiu achar aí em São Paulo, né? Todas aquelas limitações que o programa tem. Claro. Mas realmente, pastor, não há ainda, estou falando de Brasil, tá? Não há ainda muitos colegas hipnoterapeutas que são pastores. Eu conheço alguns. Eu não sou o primeiro, sem dúvida. Estou falando da linha de hipnose clínica, tá? Eu sei que na ericksoniana há pastores que também são psicólogos e que também exercem aí esse trabalho. Mas eu poderia dizer assim que eu sou um dos pastores que estão desbravando ainda, né? Que estão abrindo porta para outros. Entendi. Não sou o primeiro, tá? Mas estou aí na... Pegando uma pergunta também que apareceu uma questão que apareceu na matéria de abertura, e que parece muito prática. Lá, a Denise, no texto escrito pelo Zeca, né, fala de pessoas, estudantes, que se submetem à hipnose para melhorar o desempenho escolar. Isso é factível? Sem dúvida, ajuda bastante no desempenho. Por quê? Porque melhora o foco e concentração. Esse é o primeiro aspecto, né? Para você ir bem no desempenho, você tem que estudar. Não tem mágica, né? Então, não existe, é uma lenda, um mito que você vai hipnotizar a pessoa e a pessoa vai passar num concurso. Isso não vai acontecer se ela não estudar. Então, ela tem que fazer a parte dela. Mas a hipnose ajuda a pessoa a foco, a se concentrar melhor, a absorver melhor o conteúdo. Então, ela pode fazer exercícios de auto-hipnose para que ela dê a sugestão de que ela vai absorver melhor todo aquele estudo. Auto-hipnose? Lembra que toda hipnose é uma auto-hipnose? Eu só entro em hipnose por autossugestão. Eu estou dando uma sugestão, mas é você que está aceitando. Então, toda hipnose nesse sentido é uma auto-hipnose. E existem técnicas de auto-hipnose onde você entra naquele estado, você não precisa do hipnólogo para fazer isso. Se você aprender a técnica, você entra nesse estado e, através desse estado, você antes dá uma autossugestão, você pode até gravar um áudio para isso, e você vai reforçando aquela sugestão na sua mente subconsciente para que depois, quando você vai estudar, você consiga ter um melhor desempenho. Minha mãe ouvia um radialista, quando eu era criança, que falava: hoje, de todas as maneiras, em todas as áreas, eu sou cada vez melhor, algo assim. Estava na moda o negócio da força do pensamento positivo. Sim. Tem a ver ou não? Tem e não tem, né? Quando você reforça uma sugestão como essa, se ela está... Porque assim, só para ficar mais claro, existem duas maneiras de você reforçar uma sugestão na sua mente. Ou por emoção, que é a linguagem do subconsciente, então a hipnose ela vai acessar o subconsciente e você já coloca ali aquela sugestão. Ou por repetição. Então, se você repete muito uma sugestão, ela também começa a entrar na mente subconsciente, ela vai fazendo parte dessa programação. Então, por isso que esse pessoal do pensamento positivo, eles reforçam tanto essa ideia de que se você repetir, isso acaba se tornando uma realidade. E a neurolinguística é assim também? Então, a neurolinguística, por exemplo, ela nasce de um estudo, eu não sou especialista em neurolinguística, mas a gente entende um pouco da área, tá? A programação neurolinguística, ela vem de dois estudiosos da área, né? E que eles observam algumas pessoas que têm um grande destaque na área do comportamento humano e da linguística. Então, eles estudam o Milton Erickson. Eles percebem como que o Milton Erickson trabalha a linguagem conversacional, só que o Erickson, por exemplo, ele era um gênio para ele. Então, ele não tinha essa capacidade toda de ensinar a sua técnica. E o pessoal da neurolinguística vai lá, observa e começa a decifrar
algumas formas de linguagem e transformam isso numa técnica em que eles vão desenvolver isso também. A gente tem visto muitas coisas no mundo cristão, sobretudo no mundo evangélico, né? E, inclusive, a PNL, né, a Programação Neurolinguística, tem entrado um pouco. E como é que o cristão comum pode discernir entre esse tipo de abordagem, que é técnica humana, do poder do Espírito Santo? Porque muitos fazem confusão. Eu vou lá naquele culto lá porque o Espírito Santo se manifesta, e na verdade é só manipulação hipnótica ou neurolinguística, que depois o senhor vai mostrar para mim se existe alguma diferença. Assim, existe realmente um risco, pastor, de haver uma confusão e de haver, por exemplo, ou manipulação hipnótica ou um emocionalismo exacerbado, porque isso também deixa a pessoa suscetível. Lembra? Emoção é a linguagem do subconsciente. Se há um culto emocional muito grande, a pessoa está aberta à sugestão. O subconsciente está aberto. Lembra do fator crítico? Ele abre e aí uma sugestão pode ser colocada. Existe uma linha muito tênue. Por quê? Porque como a hipnose é um estado natural da mente e a gente entra constantemente em hipnose dentro daquele conceito que a gente conversou, em vários ambientes a gente está em hipnose. Então, eu estou no cinema assistindo um filme, eu estou em hipnose. Eu estou numa sala de aula, o professor é hipnotista, né? Eu estou aberto ali a sugestões. Eu estou num culto, eu estou em hipnose. Não dentro da hipnose induzida que a gente está falando, da terapia ou do entretenimento, mas dentro do estado natural da mente, porque eu estou emocionado e estou aberto a sugestões. Então, a regra, vamos dizer assim, né, para que você não seja tão suscetível à manipulação, é continuar sendo bereano. A palavra de Deus é a regra de fé e prática. Então, assim, fique atento. Né? Assim como os crentes de Bereia iam ali para olhar a Bíblia, para ver se isso estava confirmado segundo a palavra, na igreja hoje isso é tão ou mais importante. Por quê? Porque pode haver manipulação, sem dúvida nenhuma. Existe um conceito na hipnose que é chamado de modalidades hipnóticas. Qual que é o nome? Modalidade hipnótica. O que é a modalidade hipnótica? É uma forma ou um conjunto de técnicas que se usa para você trabalhar com hipnose em massa. E o culto religioso, não cristão, mas o culto em geral, ele entra dentro desse modelo, dentro dessa forma de modalidade hipnótica. O que a modalidade hipnótica precisa? Ela precisa de 3 elementos. Ela precisa de uma figura de autoridade muito bem estabelecida. Um apóstolo. Pode ser um apóstolo, um pastor, um profeta, um missionário, né? Mas tem que estar muito bem estabelecido, ele tem que ser claramente reconhecido como figura de autoridade. O rebaixamento do fator crítico, né? Aquela ideia de você aceitar ou não uma sugestão para a instalação de um pensamento aceitável, e o surgimento de uma experiência emocional. São esses 3 pilares. Então isso acontece em qualquer ambiente. No estádio de futebol isso acontece muito, né? Você tem ali aquelas figuras e a emoção está à flor da pele ali e tudo mais. Isso pode acontecer no culto religioso também. Você tem um sacerdote, você tem o rebaixamento do fator crítico, por quê? É a autoridade que está falando. E você tem um ambiente que pode trazer as emoções. Então, pastor, é aquela coisa, nem 8 nem 80, né? Se você pega o presbiteriano, vamos falar da nossa Arraial, que é muito tradicional, não pode emocionar e tal, não é adequado. Por quê? Porque Deus nos fez com emoções, a gente precisa das emoções. Mas se você levar para o outro extremo, do emocionalismo puro também, você está deixando as pessoas à margem para qualquer tipo de manipulação. E isso acontece. Eu tinha um professor de psicologia no seminário, que ele era um professor luterano, era um alemão, né, daqueles bem, assim, pouca emoção, não que ele não tinha, mas ele não demonstrava muito isso, ele falava assim, depois de um culto, com 2 horas de música, o que você pedir para as pessoas, eles dão. Por quê? Porque é tanta emoção envolvida, e a música ela tem esse poder de rebaixar o fator crítico, que a pessoa ela está suscetível a qualquer coisa.
Então, existe sim a possibilidade de manipulação. A gente vê muita coisa por aí, sem citar nomes, mas que eu vejo. E hoje, como hipnólogo, eu claramente olho e reconheço, falo, isso é hipnose. Então, reverendo, uma pergunta um pouquinho difícil, né? Como homem de Deus, é legítimo usar essas coisas para ajudar as pessoas a se aproximar do Senhor? Olha, eu ainda estou no caminho do tradicional. Eu prefiro usar os instrumentos que a gente aprende segundo a palavra de Deus. Se eu creio no poder do Espírito Santo e na ação do Espírito Santo, eu não preciso dar ajuda para o Espírito Santo. Agora, sem dúvida nenhuma, que quando a gente aprende como que a liturgia é trabalhada nesse fim, você pode ajustar a liturgia para que ela seja um pouco mais aprazível e compreensível dentro dessa linguagem. Você pode favorecer o ambiente, mas você não pode fazer o trabalho que é de Deus, né? A palavra de Deus é que deve ser o divisor de águas e o Espírito Santo é que vai convencer a pessoa da justiça, do juízo e de tudo aquilo que precisa ser trabalhado por Deus e não pela gente. Eu fiz essa pergunta, e aí deixa eu confessar um pecado aqui, né? Porque a minha luta atual é tentar não julgar as pessoas que usam essas técnicas humanas todas para fazer sucesso com o povo de Deus. O objetivo dessas pessoas, segundo o meu julgamento, e aqui que eu confesso meu pecado, não é aproximar essas pessoas do Senhor, mas fazer sucesso pessoal, brilhar, né? E, embora nós sejamos muito xerifes dos pecados morais, o pecado predileto de Satanás não é o pecado moral, é a vaidade, é o sucesso. Tanto é que Paulo fala para Timóteo, olha, o líder não pode ser novato na fé para não cair na condenação do diabo, que é justamente a soberba, né? A vaidade. Mas tá, então, Subiu emoção aqui agora, né? Então. É assim que funciona. Por que o transe é necessário? Ou não é necessário? Não é necessário. Não é necessário. A gente tem uma expressão que a gente usa que é hipnose em vigília. Em vigília. O que é hipnose em vigília? O senhor falou disso você está em hipnose, de olhos abertos, conversando. A palavra transe, né, que é transitar, né, transitar, é só para você traduzir o que é que está acontecendo, que você está transitando entre a mente consciente e a mente subconsciente. Né? Então, é por isso que se usa essa palavra transe. Porque e a gente reconhece um estado de transe, né? A pessoa está no foco ali, ela está em transe, está parada ali. Não, mas o transe hipnótico, ele é mais profundo, né? Ele é mais profundo, né? Ele permite que você chegue até um estado um pouco mais profundo e você acesse algumas áreas do subconsciente que em vigília você vai ter mais dificuldade de manter o foco. Agora, reverendo, tratando questões mais delicadas, uma jovenzinha, uma criança ou mesmo uma adolescente que foi vítima de abusos constantes na própria casa, com a anuência da mãe, isso infelizmente é comum, né? Acontece bastante, infelizmente. É muito natural que essa pessoa desenvolva uma resistência muito grande a essas lembranças enfim, a hipnose vai ajudá-la a tratar disso? Ajuda. Como é que ela vai ressignificar um absurdo desse tamanho? Então, quando você chega no processo em hipnose, em que você leva a pessoa àquela cena, né, ela leva, né, você vai conduzir ela nesse processo, ela vai trazer essa cena de novo. Tem gente que realmente quase que bloqueia essa memória para não lembrar. Tem gente que lembra, mas não fala disso de maneira alguma, porque é uma memória muito dolorosa. Quando chega nessa cena, para você conseguir ajudar ela, você tem que deixar ela fazer a cartaz. Então, assim, toda aquela raiva, aquela mágoa, aquela tristeza que ela sentia, que está ali dentro há anos acumulada, ela tem que pôr para fora. Então, só para dar um exemplo concreto de como é que eu faço, como é que eu trabalho. A pessoa está ali na cadeira, a gente tem uma poltrona ali, que é como um divã, eu dou ali um travesseiro ali para ela e falo assim, eu quero que você põe toda a sua raiva, toda a sua energia agora, toda essa mágoa e põe para fora e mostra para essa pessoa como que ela fez você se sentir prejudicado. E põe para fora.
tem que pôr essa descarga para fora. Essa emoção tem que sair, pastor. Então, ela vai socar o travesseiro, se ela quiser xingar, fala assim, ó, xinga, o pastor não vai ficar escandalizado, tá? Porque é uma linguagem da emoção, ela tem que pôr para fora. Tem que chorar? Chora. Põe para fora. A hora que a pessoa pôs para fora, como é que você está se sentindo agora? Tem mais alguma coisa que você quer fazer? Não. Agora nós vamos para a segunda parte. Eu tenho que levar a pessoa a perdoar quem fez o mal para ela. Não pela pessoa, mas por ela. Então, por isso que o Evangelho ele é incrível, pastor, porque a base da cura está no perdão. Começa pelo perdão divino, né, o que Jesus fez por nós, e depois aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Né? Quantas vezes você vai perdoar o teu irmão? 7 vezes? 70 vezes 7. Pastor, o perdão, antes dele ser uma emoção, é uma decisão. Então, você decide perdoar e depois você vai ter aquela emoção. Então, eu costumo orientar assim a pessoa quando a gente está fazendo a terapia. Você não precisa gostar dessa pessoa. Você não precisa nem conviver mais com essa pessoa, porque em muitos casos a pessoa que fez o mal já até morreu. Então, ela não vai ter oportunidade de sentar ali na frente, olha, você fez mal por mim, mas eu quero te perdoar. Então, no exercício em hipnose, a imagem da pessoa surge ali, que é imaginação, né? Então, a gente fala, tem uma cadeira ali na sua frente, essa pessoa está aqui agora. Você vai falar tudo que tem que falar para ela, depois você vai perdoar. Então, ela perdoa. Quando ela perdoa, o processo de cura acontece. Todas as pessoas que a gente trata, eu chego e falo, como é que você está se sentindo agora? Eu estou sentindo leve. Estou sentindo paz. Então, mesmo que ela nunca mais vá ver aquela pessoa, que ela não queira ver, ela tem o direito de não querer ver. Imagina uma pessoa da família, um tio, um primo, que abusou dela. Você vai querer que essa pessoa conviva no mesmo ambiente de novo? Não. Jamais. Mas ela precisa ter o exercício do perdão. Esse perdão, no consciente, ele não é fácil, mas em hipnose é possível, é muito mais fácil em hipnose do que na vigília, porque ali as linguagens das emoções elas estão à flor da pele. Então, ela é curada nas suas emoções. Ela tem um alívio das suas emoções e aí o processo acontece. Essa é uma questão muito importante, reverendo, para nós que somos pastores, porque assim, uma das coisas que me revoltava, eu fui criado num lar evangélico e tal, mas algumas coisas me traumatizavam. Por exemplo, a questão do perdão. Todos os pastores e pregadores que falavam do perdão me davam a ideia de que eu tinha que engolir. Deus mandou perdoar e está acabado. E não tem discussão e você não é opção. Eu conheci uma senhora, né, que quase foi a minha primeira sogra, né? Eu tinha 15 anos de idade, a mãe da minha primeira namorada, e ela tinha uma criança pequena e ela pegava o chinelo. Naquela época podia, né? Não era crime. Ela pegava o chinelo e falava, Rutinha, faz isso, senão... Né? Eu tinha a nítida impressão que o pastor falava para mim, perdoa, senão você vai apanhar. Mas não é assim que a gente perdoa. Não é assim que funciona, não é? Toda vez que você engole, entre aspas, um sentimento, você está engolindo algo indigesto. E tudo que você absorve que é indigesto faz mal. Se você comer uma comida indigesta, você vai passar mal, você vai ter dor de barriga, ou você vai ter diarreia, você vai vomitar, né? Então, as emoções é a mesma coisa. Toda emoção mal digerida, ela nos adoece. Então, o perdão é necessário, é um ensinamento divino e a gente tem que exercer o perdão constantemente. É um fato. Mas ele não pode ser impositivo, ele tem que ser compreendido para que ele seja significado. E se você estiver tratando de alguém que não seja cristão e que esteja procurando para eliminar culpas por comportamentos que a Bíblia condena? O processo é o mesmo. Se aquilo realmente está incomodando ela, e veja, tem que haver incômodo da parte da pessoa, né? Porque eu, como cristão, pastor, olhando ali, eu já vou identificar, olha, esse comportamento não é muito legal. Mas se a pessoa ela é cristã ou não é cristã, aí não faz diferença, ela tem que estar incomodada com isso. Porque senão o processo ele não vai acontecer. A gente não consegue tratar quem não queira tratar uma determinada situação.
Então, se ela tem um comportamento, vamos supor que ela não seja cristã, um exemplo, ela tem vício em pornografia, tá? Um exemplo concreto. Ela não é cristã, mas aquilo está atrapalhando a vida dela. Vai atrapalhar o casamento, vai atrapalhar a rotina dela, etc, etc. Ela quer tratar. Se ela realmente quiser tratar, então isso a gente consegue ajudar. Por quê? Porque esse vício ele tem uma origem. Isso não é uma coisa natural. Então a gente consegue tratar ela. Agora, se essa pessoa chega para mim e fala, eu tenho um vício em pornografia, eu quero tratar. Tá bom. Como é que isso te atrapalha? Não, é que minha esposa pega muito no meu pé. Tá, mas você está incomodado com isso? Não, eu até gosto, mas é que minha esposa pega no meu pé. Então não tem como ajudar. Porque o problema dele não é o vício em pornografia. O problema dele é que ele não quer ter a esposa pegando no pé. Então, enquanto não for um problema para ele, a gente sabe que é um problema, mas ele precisa reconhecer isso. Então, não tem como ajudar. Agora, se ele fala, não, eu quero porque eu estou realmente com um problema, então a gente tem como ajudar. E, reverendo, então qualquer comportamento, desde que a pessoa queira mudar o comportamento, pode ser modificado pela hipnose? A hipnose é muito eficaz para isso. Por exemplo, eu tenho medo de altura, compartilhei isso com o irmão, né? Que piora com a velhice, né? Quanto mais o tempo passa, mais esse medo aumenta. É um medo paralisante. Sim. Não é apenas temor, receio, é pavor. E como que a hipnose pode me ajudar? Assim. Eu não vou pagar, hein? Não, não precisa pagar, não. Funciona assim. Quando geralmente esses medos muito exacerbados a gente chama de fobia, né? Que é o medo de altura, medo de barata, medo de inseto, medo de avião e etc. Tudo isso tem uma causa, tem um começo. A gente tem uma técnica que a gente chama de flash hipnótico, que a gente consegue dessensibilizar esse medo. Então, por exemplo, você está com medo de subir, né? Eu brinquei ainda antes de começar, mostrei a escada, está pronto para subir? No flash hipnótico dá para você subir a escada. Só que assim, a fobia não foi tratada. A gente dessensibilizou isso. Então você vai subir e tal, mas se você tiver contato com o evento ou com a situação, a experiência que causou aquilo no seu dia a dia, na sua rotina, esse medo volta. Então, precisa tratar a causa. Em hipnoterapia, a gente usa o seguinte termo para falar dessas causas. A gente usa o termo ECI, ECS e ECF, que é evento causador inicial, evento subsequente e evento final. Geralmente, quando a gente percebe que a gente tem um problema, é que o evento final já aconteceu. O que são esses eventos? Acontece uma situação, uma experiência, em algum momento da sua vida, geralmente lá na primeira infância, na grande maioria dos casos. Esse evento, o que é? É uma experiência que você passou no seu dia a dia, qualquer evento que seja, e esse evento ele é linkado com uma emoção, a linguagem da nossa mente subconsciente. Essa emoção, junto com a experiência, ela vai gerar um sentimento. Então você vai sentir alguma coisa com relação a isso. E esse sentimento você vai dar um significado, que é a mente consciente, ela vai dar uma razão para aquilo. Aconteceu aquilo lá pela primeira vez. Outras vezes que você tiver uma experiência linkada com essa emoção, sua mente vai reconhecer como igual. Às vezes não é a mesma experiência, mas vai reconhecer como igual. Então é como um copo d'água como esse, que ele vai enchendo de emoção, até que chega um ponto que ele transborda. É o evento causador final. Quando transborda, você começa a ter o problema. É onde vem a fobia, onde vem a depressão, onde vem um pânico, onde vem uma fibromialgia, um tipo de alergia, uma série de outras coisas que vão acontecendo. Então, eu não tenho como dizer para o reverendo, por exemplo, você tem medo de altura por causa de tal coisa. Aqui em Vigília, conscientemente, eu não tenho como te dizer, mas eu tenho seguramente como fazer uma análise rápida e numa conversa, que não nas câmeras aqui, mas... Evidente, mas numa análise, a gente tem como levantar a emoção. Que emoção é essa? O que você sente? Isso aí o pastor pode até fazer um exercício depois em casa. Né? O que eu sinto exatamente é medo? Né? Como que esse medo me atrapalha? Quando você consegue desfiar, aí, a partir desse medo, a gente tem como chegar na causa. Em hipnose, a gente chega. Não sei. Eu queria muito ser hipnotizado para saber o que é a minha mente
esconde de mim, porque eu não tenho quase nenhuma lembrança da infância, mesmo da juventude, né? Muito poucas lembranças. Pode combinar depois. Podemos. Né? Vai fazer um desconto para mim? Quanto custa em média uma sessão? Pastor, depende. Depende do terapeuta, depende da abordagem, depende do para que você vai trabalhar. Né? Em média, uma análise de caso, que é uma sessão inicial, que é essa sessão de avaliação, vou falar em termos do que eu converso com os colegas por aí, está em torno de 200 a 300 reais, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Depois você tem todo o tratamento terapêutico. Aí é uma segunda etapa, esse valor é substancialmente mais alto, porque você faz todo o tratamento. Em hipnoterapia, hipnose clínica, não faz sentido você fazer o trabalho semanal, ou quinzenal, ou mensal, aquela coisa. Você vai 1 ano, 2 anos fazer análise. Não faz sentido hipnose clínica. Porque uma vez que você encontrou a causa, você ressignificou os eventos, o ECI, os ECS, os ECF, aquele problema, aquela demanda que a pessoa trouxe, está praticamente resolvida. Você não vai resolver todos os problemas da vida da pessoa, mas aquela demanda aguda você trata. Então, você faz o orçamento para todo o tratamento para que você ressignifique. O irmão falou em fibromialgia. Isso não é uma doença orgânica? Por incrível que pareça, não. Ela é fisiológica, sem dúvida, mas ela não tem uma causa específica. Tem uma pessoa que está nesse ambiente aqui que ela foi tratada com fibromialgia. Então diga. Minha esposa, que está nos bastidores ali assistindo. O que acontece? A fibromialgia ela é uma dor sem causa aparente. Isso. Por quê? A pessoa sente dores, pode ser nos braços, no rosto, no corpo, enfim. Então, assim, a pessoa começa a sentir dor, ela vai no médico, e aí faz exame, busca achar uma causa. Quando descarta-se todas as causas, então o diagnóstico é fibromialgia. A pessoa não tem reumatismo, ela não tem nenhum problema de coluna, ela não tem nada que organicamente cause aquela dor, então ela está em fibromialgia. E como que é o tratamento para a fibromialgia? Analgésico e antidepressivo. Por quê? Porque é psicossomática, é emocional. Quando a minha esposa foi diagnosticada com fibromialgia há mais de 10 anos, ainda não havia um exame que hoje já tem, que você consegue mapear a dor, que é um exame, acho que é de termografia, se eu não me engano. Posso estar equivocado no nome, mas é um exame que você consegue mapear e encontrar as regiões específicas em que a pessoa sente dor. Então, isso é um avanço hoje da pesquisa e da ciência. Na época dela, ainda não. Ela foi diagnosticada, para o irmão ter uma ideia, com síndrome do túnel do carpo, que é uma dor que você tem aqui no pulso e tal, e que resolve, em tese, com cirurgia. Ela quase foi para a cirurgia. Depois ela desistiu da cirurgia, graças a Deus. Nós morávamos numa cidade pequena, em Minas Gerais, na época, era pastor. E depois nós fomos para o Oeste Paulista, uma cidade um pouco maior. E lá o médico falou, você está com fibromialgia. E ela tratou por anos, e essa fibromialgia ia e voltava. Quando me formei terapeuta, um pouco tempo, ela submeteu uma sessão de hipnoterapia comigo. E curioso, pastor, é que nem foi para tratar da fibromialgia. Ah, não? Não. Foi um efeito colateral benéfico, né? Poderia ter sido, mas foi numa época que ela estava muito estressada, com muita demanda emocional. Esposa de pastor quase não tem estresse, né? Imagino. Ainda sendo mãe de 2 crianças, né? 2 adolescentes. Então, eu falei, olha, eu posso te ajudar com isso. Você quer? Ela falou, não, tudo bem, eu confio em você e tal. Essa é uma vantagem da hipnose clínica também, que não há esse problema de transferência com familiares ou com amigos. Então, eu posso atender minha esposa, eu já fiz com os meus filhos, com amigos, né? Porque é um outro método, um outro processo. Então, nós tratamos a causa que levou ela a esse estresse agudo. E, surpreendentemente, depois de poucos dias, ela começou a perceber a mudança fisiológica no período menstrual. Porque ela tinha muitas cólicas menstruais. E aí, quando chegou o período menstrual, ela percebeu o seguinte, cadê a dor? Não estou sentindo dor. E aí, de repente, ela percebeu o seguinte, olha, não é só essa dor que sumiu, não. A dor fibromialgica também desapareceu. E desde então, ela passou 10 anos com esse problema, com esse mal, e já tem aí praticamente 2 anos que ela não tem mais dor fibromialgica.
Puxa vida, eu não sabia que a fibromialgia não tinha uma causa orgânica, né? Achava até que era algum problema, mas não é. Conversando com um colega hipnoterapêutica que é neurocirurgião, e ele estava explicando o seguinte, que via de regra, as pessoas com fibromialgia, elas têm uma suscetibilidade maior a sentir dor. Então, é uma questão do cérebro mesmo. Ela sente dor um pouco mais com intensidade do que as pessoas, entre aspas, normais. Mas isso não significa que ela vai desenvolver uma fibromialgia. Mas ela pode. Mas esse processo pode ser revertido. Pois bem, reverendo, vamos lá. Agora, levando de volta às questões bíblicas. A Bíblia fala de hipnose? Então, objetivamente, não. Assim como muitos outros temas que a gente fala hoje na sociedade pós-moderna, a Bíblia não aborda diretamente nesse sentido. Então, se ela não trata do assunto, não é meio temerário usar uma técnica do mundo para tratar dos problemas que a gente tem? Não basta oração? Então, pastor, eu não vejo dessa forma. Porque tudo que Deus nos deu como ferramentas, como formas de ajudar, usado de uma maneira ética, né, e adequada, é bem-vindo, né? É claro que a oração, pastor, ela é o primeiro elemento de transformação da nossa vida. Então, assim, o problema é que as pessoas muitas vezes adotam uma perspectiva mundana, vamos dizer assim, sem levar em conta a perspectiva divina. Então, isso é um problema do ser humano, né? Não à toa que a gente leva muito a sério a teologia da revelação, né? Que é a ideia de que Deus é quem sempre se aproxima e dá o primeiro passo ao ser humano. E Deus sabe disso por quê? Porque se depender do ser humano, a nossa tendência, e o pecado faz isso conosco, ele nos afasta de Deus. Hoje a gente vê sociedades que são mais avançadas do ponto de vista social, financeiro, etc., eles descartam a ideia de Deus, né, enquanto sociedades que ainda não avançaram tanto se apegam mais a Deus. E não deveria ser assim. Quanto mais a gente melhora de vida em todos os aspectos, saúde, financeira, etc., mais nós deveríamos ser gratos a Deus. Então, a oração, ela não pode ser descartada, muito pelo contrário. A oração é o primeiro aspecto. Mas a oração também, como um ato de resposta de Deus, pode nos levar para uma abordagem que vai nos ajudar em algum fim específico. Então, por exemplo, vamos falar do evangelista Lucas, né, que era um médico também. Ele, como médico, ele ajudava pessoas, mas ele ajudava com os instrumentos que ele tinha na época, que, se a gente for olhar hoje, são muito rústicos. Ele, talvez, na época, pudesse ser até o mais avançado para aquele momento. Mas é como a gente usar alguns elementos hoje que nos ajudam e que na época eram vistos como uma coisa absurda. Mas a oração ela não pode ser descartada. Pastor, eu estava falando, por exemplo, do perdão, né? Que o perdão ele é terapêutico no processo de hipnose, de hipnoterapia. Eu tive algumas experiências de cura já na minha família, né, por meio da oração. E eu passei por uma experiência de cura e perdão recentemente. Sabendo até dessa questão do perdão, a gente estava numa reunião de oração lá no Moinho Velho mesmo. E eu trouxe uma palavra sobre o perdão e falei, agora nós vamos nos dividir, nós vamos orar uns pelos outros e depois nós vamos ter um momento de oração individual. E eu fiz o seguinte convite para os irmãos. Você vai orar a Deus agora e você vai pedir para que Deus traga à sua mente. Se houver alguma pessoa que você precisa perdoar, Deus vai trazer à sua mente. Você vai orar e você vai perdoar essa pessoa. E se você precisar pedir perdão, você vai fazer isso. E naquele momento eu tive uma experiência em que Deus me trouxe à mente algumas pessoas que tinham nos prejudicado, que tinham feito mal para a gente e que eu achava que eu tinha perdoado. Verbalizei, né? Não, perdoei, está tudo certo, mas no coração estava ali ainda. E no momento que eu perdoei, isso foi um momento de oração espiritual, eu senti essa base aqui da minha barriga queimando. E depois disso, era uma dor que me acompanhava já há muito tempo. Um desconforto abdominal que eu sentia sempre quando eu estava em situação de estresse. Depois daquele dia eu nunca mais senti aquela dor. Não foi num processo lá no consultório, hipnoterapia, foi em oração. Eu creio que Deus me curou.
Mas como é que ele me curou? Através do processo do perdão. Então, o que a terapia vai fazer? Ela vai usar os processos que Deus ensinou. Tem terapeuta que crê, tem terapeuta que não, mas o processo foi criado por Deus, é o mesmo. Deus é que criou. Deus é que fez assim. Existe relação entre hipnose e sonho? Pastor, eu não conheço, assim, não me desenvolver muito nessa área. Eu sei que há alguns hipnólogos aí que trabalham com o acesso ao subconsciente por meio dos sonhos. Porque o que acontece? O sonho, o Jung trabalhava muito essa questão dos sonhos, né? Mas o sonho, ele é uma forma não racional da nossa mente subconsciente colocar em ordem, ou não, né? Algumas experiências emocionais e memórias que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, você pode ver que o sonho, ele reproduz muito aquilo que é a mente subconsciente. Ele não respeita tempo, não respeita espaço. A mente subconsciente, ela não tem essa noção de tempo, espaço. E o sonho é assim também. Você está sonhando que você está aqui em São Paulo, daqui a pouco você está na praia e você está conversando ao mesmo tempo com a sua esposa que está viva e com seu pai que já morreu. E, então, ele é meio que uma forma dele ajustar tudo isso. Por que a gente nunca lembra o que sonha? Depende, porque tem gente que lembra. Eu não lembro nada. Eu lembro dos meus sonhos. A minha esposa já não lembra também. Raramente ela lembra dos sonhos. Eu só lembro de quando é pesadelo, porque eu acordo no meio. Pois é. Depende. Eu não tenho uma resposta objetiva para isso, mas eu sei que é assim. Mas se você me hipnotizar, eu vou descobrir o que a minha mente está escondendo de mim? Se for relevante, vai trazer. Claro que é relevante. Você está me chamando de irrelevante? Não, pastor não. Mas aquela emoção, aquele sentimento, se ele for relevante, somente o subconsciente vai trazer. É relevante para mim. Pode ter Então, uma grande besteira lá da primeira infância que assume, sei lá, feições monstruosas ao longo do tempo e quando você vai ver... É possível, pastor. Consegue lembrar. Consegue trazer. Agora, é importante reafirmar o seguinte. Essa memória, ela é memória interpretativa do fato. Sempre. Porque o fato, a experiência por si só, ela nunca é exatamente como a gente interpreta. O fato é sempre a interpretação. Por exemplo, você pega um acidente de carro na esquina aqui da avenida. Tem 20 pessoas ali que presenciam o fato. Você vai perguntar para um, como é que foi? Ele vai dizer assim, o carro preto veio freando aqui e o carro vermelho, quando ele entrou, ele bateu de uma vez. O outro que viu o mesmo fato, ele vai dizer assim, o carro vermelho entrou primeiro e o outro é que não freou o suficiente. É a interpretação do fato. Então, tudo aquilo que a gente experimenta e vivencia é uma forma da gente filtrar aquilo que está acontecendo. E junto com essa experiência e com a emoção é que a gente vai dar um significado. É o significado, pastor, que adoece a gente. E não o fato. E não o fato. Claro que o fato tem a sua importância, tem o seu peso. Mas, até porque o fato você não consegue mudar, mas a interpretação sim. Exatamente. Bom, a gente já vai para o intervalo, na volta continuaremos tratando dessas coisas, inclusive com os comentários dos nossos telespectadores. Deixa eu falar para você, a Agrade está reformulando os seus cursos e eu gostaria que você anotasse o telefone da Agrade e ligasse amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. São cursos feitos à distância. Em alguns lugares já são presenciais, outros são à distância e de qualidade extremamente grande. O curso bíblico tradicional foi dividido em 3 níveis. Todos os níveis abordam a Bíblia inteira, né? Só com diferenças de profundidade. O básico, o intermediário e o avançado. 3115-0819 em São Paulo, você liga e se informa, inclusive, sobre os outros cursos que existem em algumas unidades da Agrade, tais como o curso de música, para quem vai ministrar música, música para quem vai tocar, né? Tem curso de administração eclesiástica e por aí vai, tá bom? E aproveita, agora pega o seu celular de novo, aponta a câmera para o nosso código QR, para que você possa habilitar seu aparelho, está aqui, para receber o conteúdo da nossa emissora. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre como você manda as suas fotos e vídeos para participar dos nossos sorteios. Temos sorteado coisa muito boa aqui, mas na volta do intervalo a gente trata disso.
Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E eu tô enferrujado, tirei férias, né? Você tá vendo? Tô de barba, isso aí é promessa, né? Eu tive que pagar a promessa aí pra Santo Antônio, então eu larguei a barba aqui. Pior que eu falo as coisas, tem gente que acredita. Dura isso. Não é, eu fiz um compromisso tempos atrás, minha esposa queria ver como é que eu ficava de barba e tal, e eu tinha certeza que ela ia odiar a experiência, porque pinica, chato, é anti-higiênico, não sei o quê. Quando eu tirar férias, que eu nunca tirava, eu deixo. Aí eu tirei, né? Então aí eu tive que cumprir a palavra, e o pior é que ela gostou. Ficou muito bem, pastor. Eu detesto. Eu não gosto, não. Sei lá. Bom, enfim. E eu estou enferrujado e não fiz a pergunta bomba na saída do intervalo. Então, eu vou fazer a pergunta agora, aí a gente vai para as fotos e os presentes que a gente distribui aqui, e depois o reverendo Leonardo responde a pergunta bomba. A pergunta bomba é a seguinte, põe lá. É possível alguém cometer um grande desatino por estar sob hipnose? Essa é a pergunta bomba, né? É possível alguém cometer um grande desatino? Eu torcer por Corinthians, por exemplo, né? Por estar sob hipnose? Eu matar alguém porque eu estou sob hipnose? É possível alguém cometer uma grande tragédia por estar sob hipnose? Daqui a pouquinho o reverendo Leonardo fala sobre isso. Vamos lá. Novidades para você. Suas fotos devem ser enviadas pelas redes sociais, ou para o Facebook, programa Vejam Só, ou para o Instagram, né? Então aí. Então aproveita, pega o teu celular, já bate a foto de você, inclusive assistindo ao programa e tal, e já manda automaticamente. Aí eu não sei fazer isso, tá? Mas eu sei que você sabe, e se você não souber, tua neta sabe. Já manda instantaneamente para o programa e você se qualifica. Quem sabe você venha a ser presenteado pela produção do programa. Temos distribuído presentes muito bons. A gente não tem para todo mundo, então a gente distribui como pode. Manda para nós, se quiser mandar uma frase e tal, tudo que puder contribuir para que você seja galardoado ou galardoada com esse presente da produção do programa Vejam Só, tá bom? Hoje nós temos duas fotos. Então, tem o Facebook e tem o Instagram. Você pode escolher qual que você quer. O Facebook é Programa Vejam Só e o Instagram é @Programa Vejam Só. Bem facinho para você. A primeira foto é do Benjamin. E quem bateu a foto foi a mamãe dele, a Simone. Eles moram lá em Joinville, Santa Catarina. Olha que legal. Benjamin. Beleza. Que inveja desse cabelo, hein? Puxa vida. Parece quando o Sansão era criança, olha lá. Né? Uma foto ficou muito bacana. Parabéns aí à mamãe Simone, uma fotógrafa de mão cheia. Faz igual a Simone, manda, faz a foto sua agora, né? E já manda para nós, você está concorrendo. Benjamin, ósculo santo para você e para sua mamãe. A segunda foto vem lá de Bom Conselho, em Pernambuco. Será que existe alguma cidade chamada Mau Conselho? Em Bom Conselho, Pernambuco, tá aí, ó. O Marcos Games mora lá e bateu uma foto bem sugestiva também aí. Bacana. Um ósculo santo aí para você, Marcos, e pro Zeca, né? Que tem dirigido os debates aqui no programa Vejam Só. Vamos lá. Reverendo, alguém pode cometer um grande desatino por estar sob hipnose? Vou dividir duas partes essa resposta. Se ela tiver numa hipnose induzida para um fim específico, não. Um desatino, uma coisa assim fora do normal, uma coisa que vai colocar a vida dela ou de outra pessoa em risco, dificilmente vai acontecer. No entanto, se ela tiver em hipnose dentro daquele conceito que nós falamos, né, de uma ideia sendo repetida e repetida para transformar o pensamento dela a médio e longo prazo, aí isso acontece, nós temos registros históricos disso, né? É só você ver o que foi o Holocausto no século XX, que transformou pessoas normais e comuns em assassinos, em pessoas aí que fizeram tanta maldade. Isso ao longo da história, né? A gente poderia citar tantos outros exemplos aí. Então, é o que se chama popularmente de lavagem cerebral, né? Que é uma forma de hipnose também. Você colocar uma sugestão e transformar essa sugestão em aceitável. Ela não é aceitável no começo,
Sabe aquela história de uma mentira repetida muitas vezes que se torna verdade? Ela passa a ser aceitável. Mas falando em hipnose mesmo, como a gente está dizendo aqui, que é ou de palco, entretenimento, ou em terapia, não é possível que se cometa um desatino, porque a sugestão ela tem que ser aceitável. Então, se ela for incongruente, a pessoa não vai aceitar. Vamos lá. Vamos aos comentários. O primeiro comentário é de Éder. Ele escreveu o seguinte: essa prática não tem amparo nas escrituras. Portanto, não. Ele não se sujeitaria a... Então, você faria exame de DNA, Éder? Também não tem amparo nas escrituras. Não aparece a palavra DNA por razões óbvias, né? Enfim. Vinícius, ele escreveu o seguinte: acho difícil, mas depende muito das circunstâncias e de quem faria, mas em primeiro momento, não. Todo mundo tem medo da hipnose. Eu também. Sei lá o que você vai fazer comigo. Então, Vai assinar um cheque transferindo toda a sua fortuna para mim. não é possível também. Essa que é a questão. Porque não tem fortuna, não é mesmo. Mais ainda, né, pastor? Mais difícil ainda. Mas, de fato, a minha preocupação, inclusive, é ajudar a desmistificar o tema. Por isso você está aqui. Exatamente. Porque, assim, se a gente entender o que é hipnose, se a pessoa entender o que é hipnose, ela vai perceber que, assim, ela não precisa se colocar na minha frente para dizer, eu não quero chegar perto desse pastor porque ele vai me hipnotizar. Ela já está em hipnose o tempo todo. No culto, como eu disse ainda há pouco, ela está em hipnose. Se a gente entender o processo da mente. É que a palavra hipnose, para todos nós, ainda remete muito àquela coisa de palco. Exatamente. Então, assim, é natural que as pessoas tenham medo, que elas tenham receio, especialmente porque a hipnose de entretenimento, ela traz aquelas situações que são... esdrúxulas. Esdrúxulas ou assustadoras. E veja, pastor, eu sei fazer aquilo lá. Né? Assim, em família a gente já brincou e tal, com amigos. Como eu disse, não é meu foco é a terapia. E eu acho que o entretenimento ele tem o seu valor, mas também causa essa confusão toda. Né? Lá no início da matéria, quando mostrou ali que apareceram programas de televisão e tal, aquilo deixava as pessoas encantadas, mas gerava muito medo também, né? Esse cara é um feiticeiro, ele não é uma pessoa normal, né? Eu achava que tudo aquilo era combinado. O Luiz escreveu, se for um cristão de verdade, ele não faria esse tipo de coisa. Bem o que você acabou de dizer. A Esther responde, só porque a pessoa se diz cristã, nem pensar, essa prática nem é cristã. Abraços a todos. Não é cristã, como muitas outras também não eram, e por falta de ação dos cristãos. O diabo ocupa o espaço que está vazio. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Com certeza o irmão vai voltar, porque muitas outras coisas precisam ser tratadas, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? Você se submeteria à hipnose desde que o terapeuta fosse cristão? 20% disseram que sim, já foi um avanço. 80% disseram que não. Continuamos muito desconfiados, mas a gente vai chegar lá. Um grande abraço a todos, ósculo santo, Deus abençoe. Muito obrigado, reverendo. Até a próxima, talvez mês que vem. Vamos lá.